Maravilha, está sendo gravada. A poder desfrutar um pouco do que esse mercado oferece, né? Do que a gente vende, porque a gente fala muito sobre liberdade financeira, sobre liberdade geográfica, né? A gente fala muito sobre isso. Só que isso é uma construção. E o que eu entendi, gente? E essa é a palavra que eu quero levar para vocês hoje aqui. A palavra que, se eu pudesse falar aqui, vamos falar aqui duas palavras, basicamente, duas palavras que podem fazer com que você mude de nível e alcance qualquer resultado na sua vida, no seu negócio. Eu diria duas palavras. Eu diria autoconhecimento e integridade. Autoconhecimento e integridade. Se você pegar aí, cara, hoje os maiores players do mercado, tipo Pablo Marçal, Wendel Carvalho, Paulo Vieira, tem uma galera. Os caras falam muito sobre isso, autoconhecimento. Falam muito, vendem muito curso com isso, os caras faturam milhões de reais. Por quê? Porque esse é o jogo. Esse realmente é o segredo da parada. É você realmente investir em se conhecer. Existe uma frase do Sócrates, não sei se vocês conhecem o Sócrates, lembra do Sócrates, filósofo antigo lá, que ele fala assim: homem, conhece-te a ti mesmo e então conhecerás o universo e a Deus. Então, gente, isso aí é muito forte, tá? Conhecer a si mesmo. A humanidade se perdeu quando ela parou desse tripé. Ela parou de buscar esse conhecimento, que é conhecer a si mesmo, conhecer o universo e conhecer a Deus. Por isso que o mundo está de cabeça para baixo. E integridade. Gente, integridade, ela é o que de mais valor você pode ter na sua vida, principalmente no nosso negócio, porque lembra que o nosso negócio ele é de relacionamento, ele é de pessoas. Então você precisa ser uma pessoa íntegra. Você precisa ser uma pessoa íntegra. E se você olhar para trás, não vou falar de religião não, mas posso citar aqui hoje algumas coisas de Bíblia, tá? Mas não é sobre religião, é só se você for religioso, ok. Se você não for, tá ok também. Se atenha ao registro histórico de um cara que pegou 12 pessoas simples, 12 pessoas comuns e transformou nos 12 maiores líderes da história. Gente, Jesus não escreveu nenhum livro sequer. Ele não escreveu nada. Mas ele investiu seu tempo e a sua energia em treinar 12 pessoas. E essas 12 pessoas se transformaram em 12 líderes extraordinários. Ou seja, se a gente pegar o exemplo de Jesus enquanto líder, vamos falar do líder Jesus, e aí a gente pega aí o nosso modelo, V12. O sistema da Ozontec é um sistema que copia, que replica essa ideia lá de trás, que é de você pegar 12 pessoas e investir na formação dessas 12 pessoas, investir para que essas 12 pessoas se tornem pessoas extraordinárias. O empreendimento de Jesus foram pessoas. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Cadê? Conheço a história de Sócrates, que eu tô só com o celular aqui, gente. Então eu vou estar olhando lá e cá. 12 líderes. Isso. Então, gente, foi isso que eu entendi. Então, falando sobre integridade. A Ozontec, ela tem um slogan. Não sei se vocês lembram aí. O slogan da Ozontec é bem-vindo ao seu recomeço. Quando eu olhei essa frase lá atrás, bem-vindo ao seu recomeço, para mim fez muito sentido. Porque eu entendi que era um tempo de recomeçar. E talvez você esteja vivendo hoje esse tempo de recomeço na sua vida.
Talvez você já veio tentando várias empresas, talvez você já tentou outros negócios, talvez você já teve sucesso e não está conseguindo. Enfim, eu não sei qual é a tua história. Mas para mim, como eu vou falar um pouco sobre a minha história, para mim fez muito sentido isso aqui. Quando eu vi essa frase no slide lá, bem-vindo ao seu recomeço. Só que eu entendi uma coisa, que eu precisava recomeçar, mas eu não, tipo assim, dentro desse conceito de integridade, eu entendi que era um tempo de construir um negócio sólido. Eu já tive resultado em outra empresa. Na empresa anterior eu tive resultado. Só que eu construí o meu negócio sobre a areia. Então é tempo da gente ser como o cara, a pessoa prudente e construir o seu negócio, construa a sua casa sobre a rocha e não construa sobre a areia. O que é construir o meu negócio, o seu negócio sobre a areia? Construir o seu negócio sobre a areia é você construir o seu negócio com uma mentalidade voltada para facilidade. É você construir o seu negócio com uma mentalidade voltada para o curto prazo. É você construir o seu negócio com uma mentalidade de que você precisa dar um jeitinho, que você precisa de um atalho. Você quer logo o pulo do gato, o pulo do gato. As pessoas estão buscando um caminho rápido, um atalho. Gente, se atalho fosse bom, se chamaria caminho e não atalho. Então você precisa passar por todos os processos. Se você quer construir algo que dure muito tempo, uma casa sobre a rocha, você precisa pensar no longo prazo e você precisa investir em pessoas. Em pessoas. Gente, eu digo uma frase que ela é polêmica, mas assim, a gente já viu. Quem tem mais tempo de multinível aí, pode falar para mim aí. Quantas e quantas empresas você já viu começar e fechar? Quantas e quantas casas construídas sobre a areia a gente já viu, pô? Quantas e quantas casas construídas sobre a areia? Quantos e quantos negócios? Nós temos uma tendência a querer buscar essa coisa do mais fácil, do mais rápido, do atalho, do jeitinho brasileiro e tal, de pensar só em si, pensar no meu resultado. Não, se eu posso ganhar, vou ganhar logo aqui, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, depois que o outro que se lasque. Gente, a gente já viu isso muitas vezes. Então é tempo da gente construir a nossa casa sobre a rocha. Então, assim, para a gente construir essa casa, para a gente recomeçar, que eu vou entender que a minha história foi uma história de recomeço, não adianta você reformar uma casa. O conselho que eu te dou foi o que eu fiz. Eu destruí a minha casa velha. Eu desconstruí a minha casa toda. Eu tive que assim, mudar, transformar a minha mentalidade. Transformar, metanoia, transformação da mentalidade. Para que você possa ter a transformação da sua casa interior. Então, não reforma a tua casa, desconstrói essa casa velha, desconstrói esse teu velho jeito de pensar, esse teu velho jeito de ver as coisas, essa tua velha mentalidade e constrói uma nova. Então, meu conselho aqui, escuta o que eu tô te falando, cara, eu tô falando isso pro teu bem, porque eu aprendi isso aqui à base de porrada. E eu perdi muita coisa, inclusive muito tempo. Então, se você estiver realmente aberto a escutar isso que eu vou te falar, isso pode se tornar um caminho mais curto para você. Não mais fácil, mas mais curto para você. Então, eu te aconselho a fazer isso. Não procure. Então, assim, prefira ser uma pessoa íntegra a ser uma pessoa boa. Muitas das vezes, eu vejo pessoas que abrem mão da sua integridade para ser o bonzinho, para ser o gente boa, em prol de beneficiar a si ou beneficiar os seus. Mesmo que isso vá ferrar a empresa, mesmo que isso vá ferrar alguém. Então, prefira ser íntegro.
do que ser bonzinho. Gente, o certo é o certo, independente de ter alguém te olhando ou não. Integridade é sobre o que você faz quando não tem ninguém vendo. Integridade é o cara ir na tua franquia e tu não querer saber, mas tu é de quem? Quem é teu líder? De onde ele é? De qual cidade? Ele é lá de Manaus? Não. Não dá suporte. Vem pra cá comigo que eu sou mais bonito, que meu olho é azul, que eu vou te botar no colo. Não faz isso, cara. Por quê? Primeiro porque a gente vive debaixo de leis. Gente, eu tô falando isso porque eu já vi muita coisa. O que você planta, você colhe. Não adianta, meu amigo, tu achar que tu é o espertão, que tu é o sabichão da galáxia, que tu vai te lascar lá na frente. O que você plantar, disso você vai colher. Não tem para onde correr, papai. Lei é lei, se cumpre. Então, não negocie a sua integridade. Se você estiver vendo alguém fazendo alguma lambança, meu amigo, protege o teu negócio, protege a tua empresa. Não aceita que as pessoas desvirtuem o nosso negócio, pô. Se você estiver vendo alguma coisa errada, não aceite, pô. Não compactue com isso. Pode ter certeza que você vai colher mais rápido. Se você for atrás do não, mas porque eu vou dar um jeitinho, porque vem pra cá, porque vamos aqui, fica 3 meses sem comprar nada, aí tal, aí tu vem, tu tal, que não sei o que. Não faz isso, cara. Porque vão fazer com você. Eu desejo do fundo do meu coração que você tenha uma rede enorme, a tal ponto que você não saiba nem em que cidade as suas pessoas estão. Sabe por que eu digo isso? Porque aqui na Ozontec, por exemplo, eu cadastrei 21 pessoas apenas. 21 pessoas diretas. E hoje a minha rede tem 50 mil pessoas. Eu não conheço. Obviamente que eu não conheço nem 1.000 pessoas da minha rede. Quanto mais 50 mil. E você tem que se imaginar que você também vai chegar nesse nível de rede grande, de rede espalhada nesse mundão aí. Você não pode olhar o seu negócio apenas pelo prisma do hoje, do agora. Você tem que olhar a visão, né? Onde que ele vai chegar, onde você quer chegar. E quando você tiver uma rede grande, e quando você for cadastrar alguém aqui em Manaus, aí você vai dizer, mas eu tô aqui no Rio Grande do Sul, e o cara tá lá em Manaus. Não, aí você vai querer cadastrar, entende? Então, se você não quer para você, não faça para ninguém. Não negocie a sua integridade. Cara, de verdade, eu entendi que as coisas acontecem, que Deus se move quando você se move, que Deus se importa com que você se importa. Então, é muito importante essa coisa da integridade, gente. E dentro disso, existem 4 compromissos, que são compromissos que eu norteio a minha vida, que eu sigo, que eu busco seguir, na verdade, né? Que são compromissos toltecas. 4 deles eu vou citar aqui para vocês. O primeiro compromisso, falando sobre integridade, falando sobre isso, é: seja impecável com a sua palavra. Seja impecável com a sua palavra. Se você falou, cumpra. Se você prometeu, cumpra. Mesmo que isso te traga um prejuízo. Se você deu a sua palavra, meu amigo, vá até o fim. Então, isso aqui é muito importante num negócio de pessoa, gente. É um negócio de relacionamento. Então, se você falou pro cara, eu vou te dar suporte, eu vou lá na caseira lá contigo, marca aí que eu vou. Eu vou não sei o que, eu vou fazer uma promoção. Eu vou fazer uma promoção, pague a promoção. Que eu já vi líder fazer promoção e não pagar a promoção. Já viu isso por aí? Aí você perde a sua credibilidade, meu amigo. Então, seja impecável com a sua palavra. Gente, se tem uma coisa que eu também já entendi,
é que a palavra tem poder. Sim ou não? Os antigos já diziam isso, né? A palavra tem poder. Eu não entendia isso. Eu ouvi minha avó falando isso, ouvi meu avô falando isso, ouvi minha mãe falando isso, ouvi meu pai falando isso, mas eu não entendia nada. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo essa sabedoria milenar aí. A palavra tem o poder de criar realidade. Eu acredito, né? Naquele livro lá, sabe aquele livro que eu falei que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Isso é uma crença minha, tá? Eu acredito nisso. E o Criador, segundo esse livro aí, diz que tudo foi criado a partir do Verbo, que ele era o Verbo, que o Verbo era ele, que estava com ele. E que tudo que existe foi a partir do Verbo. Então, se o Verbo, se a palavra tem esse poder, e se eu sou imagem e semelhança do Criador, significa dizer que a palavra realmente tem o poder de criar uma realidade. Então, você precisa ter muito cuidado com a sua comunicação, com o que você está emanando para o universo, com o que você está falando, com o que você está comunicando. Porque se você está falando que você não tem, que está difícil, que não sei o quê, que não sei o quê, que tá complicado porque tá ruim, porque vocês já ficaram perto de alguém que reclama? Vocês conhecem alguém que vive reclamando de tudo? Gente, é muito ruim. E o que que essa pessoa traz para a vida dela? É mais problema, é mais bronca, é mais perturbação, o tempo todo, tempo todo, tempo todo. Agora, se você experimentar, trocar a reclamação pela gratidão, uau! Em tudo dá em graça. É tudo, tudo é tudo, pô. É para dar graça em tudo. Tudo é tudo. Inclusive aquelas coisas que são teoricamente, aparentemente ruins. Gente, nada, absolutamente nada acontece na sua vida que não seja para você, que não seja para o teu crescimento, que não seja para o teu desenvolvimento. Tudo que acontece na sua vida são oportunidades. Tudo que acontece na sua vida, por mais que naquele primeiro momento seja ruim, seja desconfortável, ele vai te trazer um ensinamento valioso que vai te tornar uma pessoa melhor e que vai fazer com que você não erre mais, desde que você esteja atenta ao que está acontecendo. Então, quando alguma coisa de ruim, especialmente, acontecer na sua vida, não se lamente, se pergunte. Qual o objetivo por que isso está acontecendo comigo? Qual o aprendizado que eu tenho que tirar dessa situação? Você não pode passar por uma situação sem fazer um estudo dela. Então, independente do que está acontecendo contigo, cara, para e pergunta. Não sei qual é a tua crença. Pode ser o universo, pode ser Deus, pode ser o que você quiser, mas, cara, qual o objetivo disso na minha vida? O que é que eu preciso aprender com isso? Se você, o Paulo Vieira, ele fala uma frase, ele tem até um livro muito famoso, que é O Poder da Ação. Tem até ele aqui. Já li. Eu concordo em partes, porque no meu entendimento eu acho que tem poder quem pergunta. Porque se você agir da maneira errada, você vai ter muito problema. Você precisa se perguntar, você precisa estar num estado de curiosidade, de pergunta, de observação sobre tudo que te acontece, para que você consiga tirar ensinamento de todas as situações e consiga aprender e melhorar os seus resultados. Então, voltando, gente, não reforme a sua casa, desconstrua essa casa e construa uma nova casa sobre a rocha. Falando ainda um pouco falaram aí sobre o livro de Provérbios. Vou falar uma frase aqui, tá? Que também para mim fez muito sentido quando eu entendi. Não trabalhe por dinheiro. Não trabalhe por dinheiro, gente. Você precisa
Encontrar hoje à tarde, mais cedo, a gente falou sobre o primeiro passo para você ter sucesso na Ozontech é encontrar um porquê. Um motivo real para que você trabalhe. Não é pelo dinheiro em si, não pode ser pelo dinheiro, gente. É um motivo real. Porque senão você se vende. Você vira, com perdão da palavra, vira um prostituto. Porque se você vende a sua vida por dinheiro, o que é isso? É um tipo de prostituição. Então não trabalhe por dinheiro. Trabalhe por um propósito, trabalhe por um porquê maior. Salomão, ele fala lá que o homem mais miserável que você vai conhecer é um homem que busca por riqueza. Não trabalhe por riqueza, gente. Sabe por quê? Olha só, gente, isso aqui que eu vou falar para vocês. Aqui não é culto não, tá, gente? Não é pregação não, tá? Olha só. A gente só busca o que a gente não tem. Vocês concordam com isso? A gente só busca o que a gente não tem. Certo? Só que eu acredito muito nesse livro. Eu tenho vivido isso de uma forma assim assustadora. Então, por que eu digo não trabalha por dinheiro? Porque se tu tá falando pro universo, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico. Sabe o que tu tá falando para ele? Que tu não tem dinheiro e que tu é pobre. Olha só, significa que existe falta. E lá na Bíblia tá escrito assim, ó: para aquele que tem, a quem tem, lhe será dado. A quem tem, lhe será dado. E para aquele que não tem, até o tiquinho que tem, tira dele. Manda tirar. Ou seja, se você está falando que você não tem, que você não tem, que você não tem, que você não tem, vai continuar reforçando isso. As coisas vão acontecer, você vai estar criando uma realidade. Lembra do poder da palavra? Você está criando uma realidade de escassez, de falta, de não tem, é difícil, não tem, é difícil, não tem, é difícil. A primeira palavra que eu falei é autoconhecimento. Você precisa saber, descobrir quem você é. Na hora que você descobrir quem você é, você encontra tudo. Você não vai ter mais falta de nada. Não vai ter. Tem um episódio lá na Bíblia também, que Jesus estava pregando. E aí tinha uma turma grande lá, acho que tinha 5.000 pessoas, né? E aí os apóstolos chegaram com ele lá e falaram assim: mestre, o pessoal tá com fome. Tá todo mundo com fome aqui. Jesus era meio assim, coisado, né? E ele falou assim: o que eu tenho a ver com isso? Ele falou assim: o que eu tenho a ver com isso? Não, mestre, mas veja bem. Aí ele perguntou: tá, o que vocês têm aí? Nada. Não falou nada. Ele falou: nada? Então não posso fazer nada. Tem nada? Nada vem do nada. Nada gera nada. Aí o outro chegou: não, para ali, tem um menino ali que ele tem negócio de 5 pão e 2 peixes. Ah, então agora você tem algo. Então, ao que tem, a gente vai multiplicar. Agora, se tu diz que tu não tem, que é difícil, que não tem, que não tem, que não tem, então te lasca. Te lasca. Então você... mas é isso mesmo. Então você precisa investir tempo, energia no seu autoconhecimento, em descobrir quem você é. Sabe? Você precisa, não pode trabalhar por dinheiro. Elimina. Isso aqui que eu vou falar é polêmico, tá? Nem o Pablo Marçal disse isso. Você vai ouvir pela primeira vez.
Elimina da tua vida essa frase aqui, ó. Eu quero ficar rico. Eu quero ganhar dinheiro. Por quê? Na hora que tu fala isso, tu tá dizendo que tu não tem, pô. E se tu tá dizendo que não tem, o que não tem, nós vamos tirar. O que não tem, não tem mesmo, então não tem. Então elimina do teu vocabulário essas falas que eu não tenho, que eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser rico. Não, você já é, cara. Só falta você acessar isso. Só falta você acessar isso. E para você acessar, você precisa estar nessa pergunta, nessa busca de quem você é. E você precisa trabalhar pela motivação correta. A motivação correta não é e não pode ser e nunca poderá ser o dinheiro. Isso aqui é meio bizarro, gente. Só que é o que eu falei, tipo assim, se você me escutar, se você entender isso aqui que eu tô falando, isso aqui pode encurtar o teu processo. Eu sei que isso aqui parece estranho. Como assim? Eu entrei nesse negócio para ganhar dinheiro. Tudo bem. Então, se você quer ganhar dinheiro, não trabalhe pelo dinheiro, trabalhe por uma coisa chamada servir. Servir ao próximo. Esse é o caminho mais rápido que você vai encontrar para ter sucesso na vida. Servir ao próximo. Se você quer ser um empreendedor de sucesso, comece hoje mesmo a servir ao próximo. Mesmo que ainda não seja de coração. Um dia vai descer pro teu coração e aí tu vai servir de coração. Nem que seja forçado, serve, 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 serve. Esse é o pulo do gato. O pulo do gato é esse aí, gente. Ainda mais, gente, o nosso modelo de negócio, marketing de rede, é o melhor modelo que existe para você praticar o servir. Quer ficar rico rápido aqui no multinível? Serve o maior número de pessoas. Treina o maior número de pessoas. Se doa para o maior número de pessoas. Ajuda o maior número de pessoas a crescer. Ajuda o maior número de pessoas a pagar as suas contas, as contas deles. Aí, meu amigo, as tuas vão vir por acréscimo, por acréscimo. Porque, gente, em primeiro lugar, a gente tem que buscar as coisas elevadas. Primeiro lugar, as coisas elevadas. E aí todas as outras coisas virão por acréscimo. Só que o que a gente faz? Cambada de mal acabado, de tardios de entendimento que somos, a gente vai em busca das coisas acrescentadas. Primeiro a gente vai das coisas que vão ser acrescentadas. E por último que a gente quer ir atrás do papai. Não pode, tá errado. Tá errado, pô. Primeiro as coisas elevadas. E aí todas as coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Todas as coisas, gente. Então, o servir, ele tem que ser a base da tua existência. O servir tem que ser a base da tua existência aqui. Sabe? Então, cara, o pessoal busca o segredo da mente milionária. Se tu tá buscando o segredo da mente milionária é porque tu ainda tá com uma mente de pobre. Na hora que você descobrir, acessar quem você é, tu vai encontrar todos os códigos milionários, os segredos milionários. Porque não tá fora, gente. Isso tudo é dentro. Então você precisa buscar se conhecer. Esse autoconhecimento, ele é fundamental. Fundamental para você se desenvolver. Se você quer descobrir quem você é, a primeira coisa que você precisa fazer é você ter um desejo ardente no seu coração sobre isso. Acordar, despertar para a vida. O tempo está passando, meu amigo, e tem gente vivendo um dia repetido do outro, um dia repetido depois do outro, e falando só de morte, de pagar conta, de comida, de churrasco, de Lula, de Bolsonaro, de Flamengo, de não sei de quê. Isso aí não vai te levar para lugar nenhum.
Busca as coisas elevadas. Busca investir em você, em se olhar, em se observar, em se conhecer. Você não veio para cá para esse plano só para pagar a conta, não, moço. Você não veio para cá só para isso, não. Você veio para ter uma vida plena, próspera, em abundância. Abundância. Mas para isso acontecer, você precisa acessar, tomar posse de quem você é, da sua verdadeira identidade. Você precisa servir o máximo de pessoas, amar o próximo. Amar o próximo é servir o próximo, servir. Maior é aquele que serve. O maior é o que serve. Não é o que está sendo servido, não. A gente quer ser servido, a gente quer ser servido. Por favor, me sirva. Eu quero os melhores lugares, me sirvam, por favor. Só que lá naquele livro o mestre falou que o maior é o que serve. O maior é o que serve. Eu quero me encaminhar para o final desse nosso bate-papo aqui, gente. Deixando uma mensagem para você, de verdade, sobre o servir, sabe? Porque é tipo assim, gente. Quando eu falo sobre assim, para você não buscar o dinheiro, não tirar essa coisa do dinheiro, do dinheiro, do dinheiro, do dinheiro, do dinheiro, porque o nosso negócio ele é de pessoas, cara. Eu já falei isso mais cedo. Quando você foca nas pessoas, você ganha dinheiro. Quando você foca no dinheiro, você perde as pessoas. E esse negócio é um negócio de pessoas. São pessoas, cara, é ser humano. Não olha para o outro como ponto, como bônus, porque tu vai te lascar. Olha para a pessoa como pessoa, vê de que forma que eu posso ajudar essa criatura que está aqui na minha frente. De que forma que a Ozontec pode ajudar essa família. De verdade, pô. Não é com conversa fiada, não. É usando o produto, é vendendo produto, é fazendo negócio, é montando uma franquia. De que forma é? Você precisa se interessar pelas pessoas e saber de que forma que a empresa pode, que a Ozontec é só uma ferramenta. Como um martelo é só um martelo. Se eu der um martelo na mão de uma pessoa e não falar nada para ele, não serve de nada. Se eu der um martelo para ele e falar constrói um prédio, não serve de nada. Então é uma ferramenta, a gente precisa ensinar como que a pessoa vai usar, precisa ter essa consciência. Como que a pessoa vai usar essa ferramenta? Então, não é, cara, de verdade. Onde é que tá, onde está o teu tesouro? Lá vai estar o teu coração. Onde é que está o teu tesouro hoje? Tá nas pessoas? Tá no servir? Ou tá no diamante, 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 cruzeiro, 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 BMW, 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 BMW? Não vai rolar. Desculpa eu te falar isso, mas não vai rolar. Se o teu coração tiver aí, não vai dar certo. Vai demorar um bocado. Agora, se você ajustar o seu olhar para as pessoas e começar a cuidar das pessoas. O Glaumar mais cedo estava na live. O Glaumar foi o cara que eu mais vi servir na vida aqui dentro desse negócio. Foi o cara que mais lavou ferida no Brasil inteiro. Eu via o cara postando. Todo dia ele cuidando de uma ferida, lavando uma ferida. E eu falava, meu Deus do céu, esse cara é louco, bicho. Como é que esse cara consegue isso? Ele postava foto de ferida, de curuba, de pereba o dia todinho. Ele estava servindo. Ele estava cuidando de gente. Hoje o Glaumar ganha mais de 200 mil por mês. A empresa estava começando, a empresa não tinha prova social. Alguém precisava ir para a rua
cuidar de ferida. O Glaumar foi esse cara que falou, eu vou. O Fabrício foi esse cara que falou, eu vou. O Pastor Ney foi esse cara que falou, eu vou. Toda essa galera tá ganhando acima de 100 mil reais por mês. Então não é por acaso, pô. Então eu cheguei no negócio, bati Dreamhead já. Uhul! Mas eu não nasci Dreamhead. É uma construção. É uma construção. E eu tenho 10 anos de mercado. E eu demorei para aprender isso aqui que eu estou falando para vocês. E eu não aprendi no multinível, não. Eu aprendi buscando, indo atrás, pegando porrada e eu não aceitava, eu não aceitava. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? O que está faltando? E o autoconhecimento foi que me trouxe essa clareza de porquê, de prioridade e de ir avançando. E aí, quando eu ajustei o meu foco, o meu alvo, os meus resultados começaram a acontecer. Começaram a acontecer. Tá? Então, gente, primeiro servir, primeiro ser íntegro, primeiro se conhecer. Não tem como não prosperar, pô. Se você construir a sua casa na rocha, se você for uma pessoa íntegra, se você trabalhar sobre as coisas elevadas, não tem como dar errado. Porque quem é próspero, gente, ele extrai. Já viu aquele negócio do toque de Midas? De qualquer coisa que o cara fizer dá certo. Porque o cara é próspero, flui. Porque você cria uma realidade de prosperidade. E você pode criar uma realidade de prosperidade ou pode criar uma realidade de escassez, de falta, de eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. É um leão. Já viu o cara que fala assim: eu tô indo eu vou pra guerra, hoje eu vou pra guerra. Eu vou matar um leão por dia, ainda vou deixar um amarrado para amanhã. Aqui é batalha. Tu tá atraindo só porradaria para tua vida. Então você precisa comunicar leveza, fluidez, prosperidade. E não falta. E não escassez. Então, se eu pudesse deixar uma frase para vocês, cara, para vocês refletirem. Refletirem. É. Sobre servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Anota essa frase aí. Quem não vive para servir, não serve para viver. Você está num negócio que é a melhor ferramenta para você praticar a liderança servidora, o cuidado, o amor ao próximo. Então, se você quer crescer nesse negócio de marketing de rede, o pulo do gato é cuidar de gente. Cuidar de gente. É se conhecer, buscar coisa elevada e cuidar do outro. Cuidar, gente, cuidar. As coisas vão acontecer. É bem simples. Não é fácil, mas é simples. E eu queria abrir agora para vocês perguntas. Perguntas. Quem tem perguntas aí? Vamos lá. Meu café até gelou. Espera aí. Fala, Dudu. Para abrir para perguntas? Taca fogo aí, meu líder.